Bom dia, Abba Pai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Chegamos, Paizinho. Chegamos, Abba Pai, para o nosso dia 112 da Live da Presença. Eu quero te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Até aqui, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos acordou. Até aqui, Pai, o Senhor nos trouxe firmes e fortes. Paizinho, são 112 dias ininterruptos. Meu Pai, meu Abba Pai, 112 dias ininterruptos, rendidos, prostrados aos teus pés. Paizinho, nós estamos aqui porque nós te amamos, porque nós te desejamos, porque nós queremos ouvir a tua voz, porque nós entendemos, Pai, que nós necessitamos de ti, nós necessitamos da tua presença, porque nós entendemos, Pai, que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, por obrigação. Não, Pai. Nós estamos aqui por uma escolha. Nós estamos aqui por uma escolha. Nós estamos aqui, Pai, porque nós te amamos, porque nós te desejamos, porque nós queremos ir no mais profundo com o Senhor. Sim, Papai, nós queremos te conhecer no mais profundo, nós queremos ir no mais profundo, nós queremos ter mais intimidade com o Senhor, Pai. E é por isso que eu tô aqui nesse dia, Senhor, para te pedir perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, por todas as nossas transgressões, por todas as nossas iniquidades. Pai, nós precisamos todos os dias, Senhor, sermos lavados e remidos todos os dias. Pai, a tua palavra fala ali em João 9:31, Pai, que o Senhor não ouve, que o Senhor não atende a pecadores. Mas nós estamos aqui, Pai, como pecadores sim, mas como pecadores arrependidos, pecadores quebrantados, pecadores contritos, pecadores, Pai, que nós estamos aqui, mas clamando ao Senhor, lava-nos. Lava-nos com o teu santo e poderoso sangue, Pai. Nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor. Porque nós queremos entrar, Pai, na tua presença. Nós queremos, Pai, viver na tua presença. Nós queremos habitar na tua presença. Nós não queremos só apenas entrar, Pai, mas nós queremos entrar e nós queremos permanecer na tua presença. Nós queremos, Pai, ir nesse lugar profundo e nós sabemos que o Senhor é um Deus santo. Nós sabemos que o Senhor é um Deus santo que habita na santidade. Nós estamos aqui, Pai, para te pedir que o Senhor nos lave, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, Pai. Nós clamamos pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para comprar os nossos pecados, Pai. Nós sabemos que o nosso pecado foi comprado a preço de sangue. E é por esse sangue, Pai, que nós clamamos pelo teu perdão. Nós clamamos, Pai, que o Senhor nos limpe, que o Senhor tire do nosso coração tudo que não vem de ti, tudo que não te agrada, Pai. Tira mesmo, Senhor. O Senhor tem autoridade na nossa vida. O Senhor tem liberdade na nossa vida. Tira, Senhor. Tira tudo que não vem de ti. Tira tudo que não te agrada, Pai. E põe no nosso coração aquilo que falta. Aquilo que o Senhor vê, Pai, que nós precisamos. Pai, em nome de Jesus, tira tudo que não vem de ti. E põe tudo que vem de ti, Pai. Tudo que vem de ti, nos preenche com aquilo que vem do Senhor. Nos preenche das tuas coisas, Pai. Espírito Santo, eu quero te convidar nesta manhã, mais uma vez. Eu quero dizer para você, Espírito Santo, eu quero dizer para o Senhor, Espírito Santo. Vem porque nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti como o ar que respiramos. Então vem, Espírito Santo, revelar a verdade da tua palavra. Vem trazer alegria aos nossos corações. Vem trazer renovo para a nossa fé, para a nossa esperança. Vem avivar a nossa fé. Vem renovar a nossa fé e a nossa esperança. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de ti.
Toma o teu lugar de honra. Espírito Santo, revela a verdade da tua palavra. Derrama, Paizinho, um maná fresco do céu. Derrama, Pai, uma palavra nova, porque nós queremos ir mais fundo. É ir mais fundo que nós queremos, Pai. Leva-nos mais fundo, Pai. Leva-nos mais fundo. Nós queremos te encontrar num lugar secreto. Nós queremos te encontrar num lugar profundo. Então, Senhor, revela a verdade da tua palavra, Pai. E nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode revelar a verdade da palavra de Deus. Essa palavra é vida. Essa palavra é vida. Essa palavra vivifica o nosso interior. Essa palavra vivifica o nosso espírito. Então vem vivificar o nosso espírito, Pai, em o nome de Jesus. Pai, que o nosso coração seja uma terra fértil. Prepara, Senhor, o nosso coração, Pai, para que nós possamos produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, eu também quero mais uma vez, Pai, entregar minha vida diante do teu altar. Ô Espírito Santo de Deus, recebe a minha vida, Pai, como sacrifício vivo diante do teu altar, Senhor. Nessa manhã, Pai, do dia 23 de dezembro, às 3 horas da manhã e 29 minutos aqui nos Estados Unidos, às 5 horas da manhã e 29 minutos no Brasil, eu quero te pedir, Espírito Santo, recebe a minha vida como sacrifício vivo no teu altar, Pai. Senhor, que toda a minha carne venha desfalecer, Pai, que toda a minha carne venha ser lançada ao pó, e que o teu Espírito Santo guie essa live, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, guie a minha mente, guie os meus olhos, guie os meus ouvidos, guie a minha boca, guie o meu coração. E que não saia uma vírgula, Pai, da minha boca que não venha do Senhor. Pai, essa live, ela é tua, ela é totalmente tua. Ela é tua e de mais ninguém, Pai. Conduz, guia e dirige essa live. Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor. Usa-me como uma filha, como uma serva do Senhor, Pai. Usa-me conforme a tua vontade. Seja feita comigo, Pai, conforme os teus planos, os teus projetos e, acima de tudo, Pai, conforme a tua vontade. E eu sempre te darei toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da presença, a nossa live de número 112. Faltam apenas 8 dias, estamos na contagem regressiva. Olha, gente, eu tava pensando aqui ontem, sabe? Eu não sei vocês, é óbvio que eu não vou continuar acordando às 3h20, claro. Eu não vou continuar acordando às 3h20 da manhã, porque é um horário realmente... É o horário do principal sono nosso, mas eu vou continuar acordando às 5 horas da manhã, porque 5h20 daqui... 5h20 horário daqui, eu quero, todos os dias eu vou estar fazendo meu devocional e eu espero que vocês continuem todos os dias, não deixem de acordar às 5h20, consagre os primeiros dias do ano para Deus. Se você puder abrir um jejum no primeiro dia do ano, eu sei que a maioria das pessoas estão em festa, a maioria das pessoas estão comemorando, estão fazendo churrasco, estão fazendo isso, fazendo aquilo, mas eu sempre gosto de entregar a premissa, né, para Deus. Então eu acho que, por exemplo, uma sugestão, tá, gente? Uma sugestão é você abrir um jejum ali no dia 1º de janeiro, pelo menos as primeiras horas, se você não consegue fazer do dia 1º inteiro, mas sei lá, entregue 4 horas de jejum, 6 horas de jejum, mas entregue a sua premissa do primeiro dia do ano para Deus, se consagre a Deus, não deixe que as festas, que a comemoração, que a farra, que tudo isso te leve para distante de Deus. Não, o momento é para que você esteja mais próximo de Deus. Não adianta você ter passado aqui 120 dias todos os dias buscando a presença de Deus e quando chegar no dia 1º, você não fazer mais devocional, você não acordar mais cedo, você não falar mais com Deus. Não, gente, Deus é um Deus. Nós entramos de férias do trabalho, nós entramos de férias das pessoas, nós viajamos, mas nós não entramos de férias de Deus. Não.
Nós não podemos entrar de férias de Deus. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, como os nossos pulmões precisam de oxigênio para viver. Então, que a partir do dia 1º, você tenha o compromisso de falar com o seu pai, de ter o seu devocional, de estar ali com ele todos os dias, gente. O meu maior propósito, assim, quando eu comecei esse projeto aqui, que Deus colocou ele no meu coração, foi justamente da gente ter o quê? Da gente ter um hábito. Um hábito. Então tem muitas pessoas que precisam de 21 dias para mudar o hábito. Mas eu, por exemplo, já fiz várias coisas em 21 dias e não mudou o meu hábito. Eu já fiz algumas coisas em 52 dias que não mudou o meu hábito. Mas eu acredito que 120 dias é mais do que suficiente para a gente mudar um hábito, né? Então que o nosso principal hábito seja o hábito de conhecer a Deus. Que o nosso principal hábito todos os dias, né, pela manhã, quando acordar, seja o ato de conhecer a Deus, de ter tempo com Deus, de ter vida com Deus, de ter tempo na palavra. E assim, gente, não adianta você deixar para fazer isso no final do dia. Gente, eu preciso contar uma experiência para vocês. Normalmente, todas as coisas que eu deixo pro final do dia, na maioria das vezes eu não faço. Na maioria das vezes, quando eu deixo as coisas para fazer no final do dia, eu não faço. Então, se Deus é a nossa prioridade, se Deus é se a gente tem que entregar a premissa do nosso dia, todos os dias para Deus, já tenha o seu encontro com Deus ali todos os dias de manhã, já tenha o seu momento com Deus todos os dias pela manhã. Por quê? Porque você vai estar o quê? Revestindo o seu espírito. Eu não sei se vocês lembram da live que eu falei, que eu tinha tido uma revelação muito grande do Espírito Santo, que nunca mais a minha vida seria a mesma, que o nosso corpo, ele precisa de roupa, e o nosso espírito precisa da palavra de Deus. O que veste o nosso espírito é a palavra de Deus. Então nós precisamos vestir o nosso espírito todos os dias de manhã, do mesmo jeito que nós vestimos o nosso corpo, né? Do mesmo jeito que nós vestimos o nosso corpo, o nosso espírito também precisa de roupa. Então que você possa, a partir do dia 1º, todos os dias, vestir o seu corpo com a palavra de Deus antes de sair de casa. Vestir o seu espírito, vestir o seu corpo com a roupa e vestir o seu espírito com a palavra de Deus todos os dias antes de sair de casa, tá? Isso é premissa, isso é você escolher ter um tempo com Deus todos os dias logo cedo. Então esse é o meu pedido encarecidamente para vocês, tá bom? Vou aproveitar e vou pedir para vocês compartilharem. Vamos aproveitar e compartilhar a live. Acabei esquecendo de pedir para vocês compartilharem. Compartilha, pessoal. Compartilha. Vamos compartilhar a nossa live com o povo? Vamos acordar esse povo? São 5h36 da manhã aí, tá na hora de acordar. Tem muita gente dormindo, vamos lá? Prontinho. Compartilhei. Deixa eu colocar o tema da live. Deixa eu ver quem que tá aí hoje. Elaine, bom dia. Fran, bom dia. Marta, bom dia. Paty, Léo, amigos. Beijo, Vivi. Vivi, deixa eu aproveitar e agradecer a você aqui, a todo mundo que fizeram as plaquinhas. Gente, eu não sei se vocês já viram no meu feed, tem um vídeo lindo lá que a Vivi juntou, né, as plaquinhas que o pessoal da mentoria do Exército da Presença fizeram. Gente, vocês fizeram, assim, de uma maneira tão linda. Cada plaquinha, cada detalhe, assim, gente, muito obrigada. Obrigada pelo amor de vocês, obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pelo gesto de vocês de escreverem aquela plaquinha. Vocês não sabem o quanto que foi importante pra mim, o quanto que eu me senti amada. Então, assim, muito obrigada a cada um de vocês que fizeram a plaquinha e muito obrigada a Vivi, que fez 2 vídeos lindos. Ela fez 2 vídeos lindos, um de 1 minuto e um de 2 minutos. Então, assim, obrigada a Lili, obrigada a Sebastiana, obrigada a Cibele, obrigada a Arlete, obrigada a Vitória do Amigos Paty Léo, muito obrigada a Selminha, obrigada, gente, obrigada a pastora Adriana, obrigada a Kelly, obrigada a Carla Queiroz, Ana Paula, Djanira, Alexandre, obrigada, gente, assim, que Deus possa recompensar vocês infinitamente mais,
Que Deus possa, assim, preencher o coração de vocês com todo o amor. Sinta o meu abraço, sinta a minha gratidão, porque eu fiquei muito, muito, muito feliz com o carinho de vocês, com o amor de vocês. Eu amo muito, muito, muito a vida de cada um de vocês, tá bom? Então eu quero aproveitar e agradecer vocês aqui. Deixa eu colocar o tema da live. Adriana Romão, sua linda, obrigada, tá bom? Muito obrigada por todo o amor. Vocês são maravilhosos, gente. Senhor, Deus escolheu a dedo, gente. Deus escolheu a dedo. Évila, Soraya. Ai, Évila, você é uma graça. Fabi. Gente, vocês são... Deus escolheu a dedo, a dedo. Vocês são, assim... Live da presença. Deus escolheu a dedo as pessoas que iam participar dessa live, gente. Gente, o tema de hoje continua sendo... Privilégio. Ó, eu coloquei aqui, ó, o privilégio de fazer a vontade de Deus, mas continua sendo, o tema continua sendo, tá? A gente ainda tá naqueles 4 dias sobre a vontade de Deus, tá? A gente ainda tá falando sobre a vontade de Deus. Eu quero que você hoje entenda, que você tenha a revelação na sua vida, que assim, que de tudo o que nós podemos fazer. Bom dia, Paulo Henrique, tudo bem, querido? Bom dia, Manuele, que bom que você está aí. Bom dia, gente. Vai chegando todo mundo. Vai chegando todo mundo. Vai compartilhando a live. Vai compartilhando, vai chegando. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. De tudo o que nós podemos fazer na nossa vida, pode ter certeza que o maior privilégio que nós temos, de tudo aquilo que nós podemos fazer neste mundo aqui, é praticar a palavra de Deus. É fazer a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso no mais profundo do nosso coração. Que existe um privilégio. O privilégio não é em fazer a nossa vontade. O privilégio é fazer a vontade de Deus. Gente, não existe nada melhor aqui na vida, na terra. Não existe nada melhor no mundo. Não existe nada melhor que não seja você fazer a vontade de Deus. Se você parar para pensar assim, ó, de tudo que eu poderia fazer, qual que é a coisa mais certa a fazer? Qual que é o maior privilégio que eu tenho? Fazer a vontade de Deus. Gente, uma coisa que o Espírito Santo falou comigo, acho que foi ontem à tarde, eu não me lembro. Eu não me lembro se foi ontem ou se foi antes de ontem, né? Antigamente, gente, eu tinha tanto sonho, sabe? De conhecer Ilhas Maldivas, de conhecer Bora Bora na Polinésia Francesa, de conhecer Dubai, de conhecer Tailândia, de conhecer, deixa eu ver que lugares que eu tenho vontade de conhecer, Bali. Eu sempre tive, assim, tanto sonho, sabe? De conhecer lugares bonitos, de conhecer lugares novos, tipo Japão. Eu sempre sonhei em conhecer o Japão. Eu sempre sonhei, assim, em conhecer vários lugares, pessoas diferentes. E aí eu tava orando à tarde, assim, e o Espírito Santo falou pra mim: filha, o lugar mais lindo, o lugar mais precioso que você pode conhecer e que você pode estar, não são as Ilhas Maldivas, nem Bora Bora, nem Tailândia. O lugar mais lindo que você precisa estar e que você precisa conhecer é a minha presença. Gente, olha, o dia que o Espírito Santo falou isso pra mim, sabe aquele dia que eu falei, eita Deus, fala, Pai. O Espírito Santo falou, sim, filha, não existe lugar mais lindo, não existe lugar mais precioso, não existe lugar melhor no mundo pra gente estar do que a presença de Deus. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos estarmos na presença de Deus. Independente se você tá em São Paulo, em Pernambuco, nos Estados Unidos, nas Ilhas Maldivas. Lugar nenhum tem graça e tem a beleza real que você sentir a presença de Deus. Quando você tem a presença de Deus, nenhum outro lugar te vislumbra mais. Nenhum outro lugar você fica vislumbrado, porque você sabe
que o melhor lugar para se estar é no colo do Pai. Gente, não existe paisagem mais linda, não existe alegria maior, não existe momento mais maravilhoso na sua vida do que quando você tá ali, você e o seu Pai, quando você se sente acolhido, quando você se sente abraçado por Ele, quando você sente o cuidado dele. Gente, não existe alegria maior, lugar melhor do que o colo do Pai, do que a presença do Pai. Então que você possa nessa manhã entender que é um privilégio você fazer a vontade de Deus e que o lugar mais lindo e que o melhor lugar do mundo que você pode estar é na presença de Deus, é no colo do seu Pai. Se você, assim como eu, sonha em conhecer vários lugares, você pode continuar sonhando. E eu tenho certeza que Deus conhece o desejo do nosso coração e no tempo certo, na hora certa, Ele vai realizar os desejos do nosso coração. Mas eu quero que você entenda hoje que antes de você querer conhecer qualquer lugar do mundo, antes de você querer conhecer Ilhas Maldivas, Bora Bora, Japão, Indonésia, Tailândia, seja lá o lugar que você sonha em conhecer, o lugar primeiro que você precisa desejar conhecer e estar é na presença do Pai. Porque quando você está na presença do Pai, você vai ver que isso te basta. Isso verdadeiramente te basta. A graça nos basta e a presença é o nosso maior prazer. Amém? Eu quero que você comece comigo abrindo a sua Bíblia em Salmo número 40, Salmo capítulo 40, versículo 8. Salmo, capítulo 40, versículo 8, que diz o seguinte, o salmista diz o seguinte, ó, olha que lindo isso. Ai, Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a viver essa palavra, nos ajuda a praticar essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Olha o que está escrito no Salmo 40, versículo 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Uau, gente, esse é um versículo que a gente tem que ter ele cravado no nosso coração, cravado. Olha o que está escrito, olha o que Davi falou para Deus. E é por isso, gente, não é à toa que Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Então, olha o que Davi falava. Tenho alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei, a tua palavra, o que é a tua lei? A tua palavra está no fundo do meu coração. Davi, ele não só tinha alegria em fazer a vontade de Deus, como ele também enchia o coração dele com o quê? Com a palavra de Deus. Esses dias, quem tá no nosso grupo de WhatsApp viu, acho que a pastora Adriana também postou no Instagram dela, a Kelly postou nos grupos de WhatsApp, tinha uma imagem linda assim, tipo de um carro, tipo um cérebro, e parado num posto de gasolina, e tipo, como se você estivesse abastecendo, e tava escrito assim, encha o seu pensamento, ou o seu cérebro, encha o seu cérebro da palavra de Deus. Então, eu diria pra você a mesma coisa hoje, encha o seu cérebro e encha o seu coração. Encha o seu coração da palavra de Deus. Então, Davi, gente, ele tinha alegria em fazer a vontade de Deus. E eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Será que você tem tido alegria em obedecer a Deus? Será que você, quando lê a palavra de Deus, quando você senta ali na sua casa para ler a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus com o intuito de conhecer, mas de também praticar? Porque, gente, olha, sempre que eu leio esse versículo, eu me lembro de Jesus falando com os fariseus. Eu me lembro de Jesus falando com os hipócritas, porque os fariseus, eles conheciam a palavra, eles conheciam a letra, mas eles não praticavam. E se você observar, esse salmo diz o seguinte, ó, tenho alegria em fazer. Não tá escrito aqui, ó, tenho alegria em conhecer. Você precisa prestar atenção em cada detalhe da palavra. Aqui tá escrito, ó, tenho grande, tá? Não é qualquer alegria, tenho grande alegria. Tenho grande alegria em fazer a vontade
do meu Deus. Salmo 40, verso 8, pastora Adriana, tá? O Salmo 40, verso 8 diz: eu tenho grande alegria em fazer a vontade do meu Deus. Então a pergunta é, será que você tem tido grande alegria em fazer a vontade de Deus? Fazer é muito mais forte do que conhecer. Conhecer e não fazer é o mesmo que não conhecer. Tá? Você dizer que sabe, mas você não fazer aquilo que sabe, é a mesma coisa de você não saber. Não adianta você dizer que sabe e você não praticar, porque se você não praticar, é o mesmo que você não saber. Então, me chama muito a atenção esse versículo, o Salmo 40, verso 8, que ele diz: tenho grande alegria em fazer, não é em conhecer, é em fazer. E aí ele fala: ó meu Deus, e a tua lei está no fundo do meu coração. Ei, será que você tem enchido o seu coração da palavra de Deus? Ou você tem enchido o seu coração de mágoa, de rancor, de tristeza, de angústia, de decepção, de desespero, de preocupação, de ansiedade, de depressão? Ei, o que está ocupando o seu coração? Essa é uma pergunta muito importante para você nesse finalzinho de ano. Ei, o seu coração ele foi ocupado pelo que em 2020? Com o que seu coração, com o que você ocupou o seu coração em 2020? Você chega hoje, gente, a gente está praticamente na véspera do Natal e chegando 7 dias para acabar o final do ano, né? 7 dias. Eu pergunto para você, você tem guardado o que no seu coração? O que você tem guardado aí dentro do seu coração? Você vai chegar no final do ano com o que no seu coração? Você vai virar 2020 com o quê? O que ocupa o seu coração? Qual é a bagagem do seu coração? A bagagem do seu coração é medo. Você tem medo? Você tá com medo nessa pandemia? A bagagem do seu coração é preocupação. A bagagem do seu coração é ansiedade. A bagagem do seu coração é desespero. A bagagem do seu coração é mágoa, é depressão, é falta de perdão. Qual é a bagagem do seu coração? O salmista, ele tinha alegria em praticar a palavra de Deus. Ele tinha grande alegria em praticar a palavra de Deus. Por quê? Porque o coração dele era cheio da palavra de Deus. Então, eu não sei o que está preenchendo o seu coração nesse final de ano. Eu não sei se o seu coração está preenchido pelas festas, se o seu coração está preenchido pelo medo, pelo desespero, pela angústia, pela falta de perdão, mas você pode escolher nesse final de ano trocar as bagagens do seu coração. Você pode escolher trocar roupa do seu coração. Você pode escolher, sabe, abrir mão do medo, da preocupação, da angústia, da raiva, do ódio. Talvez você tenha sido tão magoada esse final de ano. Talvez você tenha perdido muitas pessoas da sua família e você tá com o coração muito triste, tá com o coração muito pesado. Talvez você tenha sido abandonada pelo teu esposo, pela tua esposa. Talvez você vai passar um Natal e um Ano Novo sozinha. Talvez você vai passar um Ano Novo angustiada. Talvez você tava, né, achando que você ia passar um ano novo angustiada, você ia passar um ano novo desempregada. Ei, o Espírito Santo te convida nessa manhã. Ei, troque as vestes. Troque as vestes do seu coração. Troque o peso do seu coração. Troque tudo isso que vem te abatendo. Tudo que tá trazendo abatimento, angústia, desespero, medo, depressão. Tudo isso. Troca isso pela palavra de Deus. Enche o seu coração. Enche o seu coração da palavra de Deus. Lê Salmos, lê Provérbios, lê Mateus. Aprenda sobre Jesus. Libere perdão, libera mágoa, libera tristeza. Ei, ocupa com o seu coração com o que tem valor. Ocupa o seu coração com o que tem valor. Ei, a única coisa que merece ocupar o seu coração é a palavra de Deus. São os frutos do Espírito. O que tem que ocupar o seu coração, sabe o que é? É o amor, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, a humildade, a gratidão, o domínio próprio. Você tem que ocupar o seu coração com aquilo que vem do alto,
com aquilo que vem do alto. E, gente, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, mas muito forte ao meu coração mesmo. Ei, pergunta pro meu povo, o que eles vão levar no coração deles para 2021? Ei, presta atenção, deixa os pesos em 2020, deixa as angústias em 2020, deixa as aflições em 2020. Vai para 2021 cheio da presença. Vai para 2021 cheio da graça. Vai para 2021 cheio da misericórdia. Vai para 2021 cheio da gratidão. Vai para 2021 cheio da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é aquela que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é aquela que nos dá discernimento, que nos dá alegria. Então, ei, em nome de Jesus, que hoje o seu coração, você possa trocar tudo aquilo que não te faz bem por aquilo que te faz bem. O que te faz bem, a palavra de Deus. Ei, troque a falta de perdão, o rancor, a mágoa pelo perdão. Eu não sei quem que você precisa liberar perdão, mas você precisa liberar perdão esse ano ainda. Talvez alguém que te mandou embora, talvez você confiou na empresa, você confiou no teu chefe, o teu chefe te mandou embora bem no meio da pandemia. Talvez o teu marido te abandonou no meio da pandemia, talvez a tua esposa te abandonou no meio da pandemia. Ei, em nome de Jesus, talvez você foi traído por alguém, você foi traída por alguém bem no meio da pandemia e você veio carregando isso até hoje. Não vire 2020 com isso no seu coração, não. Em nome de Jesus, encha o seu coração da palavra de Deus e tenha grande alegria em fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Agora eu quero que você vá lá em Salmo 143, 10. O Salmo 143, 10, o salmista diz o seguinte, ó. Olha que lindo esse salmo também. Você pode falar assim pra mim, Patrícia, mas eu não sei fazer a vontade de Deus. Eu não sei fazer a vontade do meu pai. Eu até sei qual é a vontade dele, mas eu não sei como fazer. Olha o que está escrito no Salmo 143, verso 10. Olha só. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Uau! Gente, olha só, presta atenção, tá? Presta atenção. Nós ficamos 3 dias aqui, 3 dias falando de qual é a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Você já sabe que a vontade de Deus é que nós sejamos filhos, amigos de Deus, santos e irrepreensíveis. Você sabe que a vontade do Pai é que nós vivamos em integridade e retidão. Você sabe que a vontade do Pai é que toda a nossa vida seja convergida em Jesus, para que a gente possa o quê? Para que a gente possa herdar a vida eterna. Você sabe que a vontade de Deus é que você se abstenha de toda imoralidade sexual. Você sabe que a vontade de Deus é que você tenha um coração grato, que você dê graças por todas as coisas. Você sabe que a vontade de Deus é que você obedeça os seus mandamentos. Então você já sabe qual é a vontade de Deus. Mas se você não sabe como fazer, você até já sabe que você precisa ser santo, que você precisa ser irrepreensível na presença de Deus. Você até já sabe qual é a vontade dele, mas você não sabe o como fazer. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Todas as coisas. Então, se você estiver disposto, se você estiver realmente disposto a fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo, ele vai te ensinar, ele vai te conduzir, ele vai pegar na sua mão. Eu lembro, gente, que na live número 1, o Espírito Santo me lembrou aqui, que eu fiz o gesto da mão. Eu falei, gente, que a gente vai grudar na mão do Espírito Santo e nós vamos juntos nesses 120 dias e o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Então, ei, o Espírito Santo é aquele que vai te ensinar a você fazer a vontade do Pai, a você cumprir a vontade do Pai. Então, ei, busque a presença do Espírito Santo, segure na mão dele, gruda na mão do Espírito Santo e fale, Espírito Santo me leva, Espírito Santo me conduz, Espírito Santo me ensina. E olha o que o salmista escreveu aqui no Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ei, no Salmo 40 diz que ele tinha grande alegria em fazer a vontade do Pai, mas ele não sabia fazer a vontade do Pai. Primeiro ele aprendeu a fazer a vontade do Pai,
tá? Primeiro, ele aprendeu a fazer a vontade do Pai. Se você vê aqui no Salmo 143:10, ele fala o quê? O que o salmista clamou a Deus? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu bondoso Espírito Santo me conduza por terreno plano. Então ele aprendeu a fazer a vontade do Pai, e ele tinha grande alegria em fazer a vontade do Pai, mas ele não sabia, mas ele orou e ele buscou em quem? Ele buscou no Espírito Santo. Ele buscou no Espírito Santo. O Salmo 143, ele orou clamando. E o Espírito Santo viu o quê? Viu vontade, viu disposição no salmista em fazer a vontade do Pai. E aí, gente, o desejo, o Espírito Santo, o Espírito Santo foi enviado por Deus com a missão de ser o nosso consolador, o nosso mestre, aquele que nos ensina todas as coisas. Então faz parte da missão do Espírito Santo nos ensinar, tá? Faz parte da missão do Espírito Santo nos ensinar. Faz parte da nossa missão o quê? A disposição em querer aprender. Não adianta o Espírito Santo estar aqui na Terra. O Espírito Santo quer, pode ter certeza que muito mais do que o que você quer aprender, o Espírito Santo quer te ensinar. O Espírito Santo tem desejo. Pode ter certeza que a maior alegria do Espírito Santo, o maior desejo do Espírito Santo é nos ensinar a fazer a vontade do Pai. Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos ter disposição. Disposição para aprender e a fazer a vontade do Pai. Disposição para aprender e para fazer a vontade do Pai. Se você não sabe fazer, pode ficar tranquilo. Você ora. Nós vamos orar hoje. Espírito Santo nos ajuda. Espírito Santo nos conduza para que a gente possa aprender a fazer a vontade de Deus. E assim como o salmista Davi, para que a gente tenha grande alegria. Para que a gente tenha todos os dias grande alegria em fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Uau! Eita, esse versículo é maravilhoso. Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Olha o que diz, tá? Filipenses 2:13. Presta atenção. Esse é um dos versículos que fala muito ao meu coração. É um dos primeiros versículos da Bíblia que eu aprendi. É um dos primeiros versículos que eu decorei, sabe? E que eu busco a revelação desse versículo sempre na minha vida. Eu tô buscando a revelação desse versículo. Filipenses 2:13 diz o seguinte, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Uau! Gente, presta atenção nesse versículo para que você receba a revelação desse versículo. Presta atenção. Deus efetua em você tanto o querer quanto o realizar. Presta atenção. Se Deus, ele realiza em nós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com o quê? De acordo com a nossa vontade? Não, meus amores. Deus realiza tanto o querer dele quanto o realizar, de acordo com o quê? De acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Deus, ele realiza tanto o querer quanto o realizar. Se Deus realiza tanto o querer quanto o realizar, qual é a nossa parte? A nossa parte é estarmos completamente disponíveis para obedecer. Disponíveis para obedecer. Se você, presta atenção, gente, olha, ontem, acho que foi a Arlete, me confirma se foi você, mas eu acho que foi você sim, porque eu recebo um monte de áudio todos os dias. Ontem, a Arlete mandou um áudio lindo pra mim, de 2 minutos e pouco, se eu não me engano. E ela falou assim, Patrícia, eu acho lindo a sua disposição
em buscar a Deus. A sua disposição, por exemplo, em passar a madrugada falando com Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe uma coisa que me incentivou a passar madrugadas ouvindo, buscando a palavra de Deus? Porque há alguns anos da minha vida, eu passei madrugadas assistindo filmes. Eu sou noturna, gente. Eu sou noturna e sou diurna, tá? Porque assim, é uma luta na minha cabeça. Porque eu amo acordar cedo, mas eu adoro dormir tarde. Então acordar cedo pra mim sempre foi desafiador, porque eu gosto de acordar cedo, eu gosto do pôr do sol, do nascer do sol, eu gosto do dia longo, mas eu também amo dormir tarde. Então, gente, quando eu era do mundo, eu já passei noites em festas, eu já passei noites no carnaval, eu já passei noites assistindo filme. Então, aí o Espírito Santo começou a me incomodar, porque quando nós somos do mundo, tá? Quando nós servimos ao diabo, nós passamos, por exemplo, uma madrugada inteira pulando atrás de um trio de carnaval, né? Eu já passei quando eu era mundana, eu passei uma noite inteira correndo atrás de um trio de carnaval, de um trio de micareta. Na minha cidade é micareta porque é uma cidade pequena, tá? Então, eu já passei muitas vezes madrugadas assistindo séries de televisão, assistindo séries no Netflix. Então hoje eu escolhi que eu quero passar o meu tempo buscando a Deus. Por quê? Por que quando a gente tá no mundo, a gente doa as nossas madrugadas pro diabo e a gente não tá disposto a doar as nossas madrugadas para Deus? Né? Então assim, você já parou para pensar que quando você estava no mundo, você muitas vezes dedicava muito mais tempo pro mundo do que hoje o que você dedica de tempo para Deus? Né? Então, assim, é engraçado que pro mundo a gente fazia tudo, mas quando vem pra Deus, 5 minutos que você ora, você já tá cansado. 5 minutos que você lê a Bíblia, você já tá cansado. Você nunca tem tempo pra Deus. Você tem tempo pra trabalhar 8 horas, você tem tempo pra ficar com os amigos, você tem tempo pra ficar com os filhos, você tem tempo pra falar no telefone, você tem tempo pra um monte de coisa. Agora, pra ter disposição em buscar a Deus, em buscar a palavra de Deus. Hoje, gente, se tem uma coisa que eu amo, pensa uma coisa que eu amo. Podem falar mal de mim, critiquem, fiquem à vontade, tá? Tem gente que me chama de fanática, tem gente que me chama de exagerada. Pode falar o que quiser, tá? Eu amo vigília. Eu amo vigília. Gente, assim, ó, uma das coisas que eu mais amo na minha vida é vigília. Eu amo. E eu amo monte. Eu amo subir ao monte para falar com Deus. Porque no passado, né, a gente tá na era da graça. Sim, gente, a gente tá na era da graça. Mas Jesus, ele subia ao monte para falar com Deus. Jesus, que era o Filho de Deus, ele ia pro monte orar pra falar com o pai dele. Então, gente, eu acho que quando você pega ali, você abre mão do seu sono. Uma coisa é você abrir mão do seu sono pro diabo. Uma coisa é você abrir mão do seu sono pras festas. Uma coisa é você abrir mão pro seu sono pra ficar assistindo série de Netflix. Outra coisa totalmente diferente é o quê? É você abrir mão do seu sono pra buscar a palavra de Deus. O que Deus espera filhos perfeitos? Não, gente. Deus sabe que a gente não é perfeito. Deus sabe que a gente é pecador. Ele escolheu nos amar, mesmo nós sendo pecadores. Mas a minha pergunta pra você nessa manhã é: qual tem sido a sua disposição para que Deus efetue em você tanto o querer quanto o realizar dele? Ei, Deus quer aplicar na gente tanto o querer quanto o realizar. O problema é que na maioria das vezes nós não damos tempo para Deus. Nós não nos dispusemos na presença de Deus. Você trabalha 8 horas por dia. 8 horas por dia a maioria das pessoas trabalham. Gente, já teve dias que eu trabalhei 12, 14, 16. Sabe? A gente passa 8, 10, 12 horas do nosso dia trabalhando para ganhar dinheiro. Aí a pergunta é: quantas vezes você passou 8 horas ou 12 horas do seu dia buscando a Deus? Buscando a face de Deus. Buscando a presença de Deus. Num feriado, por exemplo, quando tem um feriado, normalmente as pessoas viajam, normalmente no feriado as pessoas vão pra praia, as pessoas fazem churrasco, as pessoas curtem com a família. Agora eu pergunto pra você: quantos feriados na sua vida você já tirou e dedicou pra Deus? Você já falou assim: Deus, esse feriado é do Senhor. Esse feriado eu vou me consagrar
para o Senhor. Vou entregar esse feriado, esse tempo. Eu tenho esse tempo e eu vou dedicar esse tempo para o Senhor. Aí tem gente que fala assim, eu não tenho intimidade com Deus. Deus não fala comigo. Ei, você não passa tempo com Deus? Deus tem intimidade com aquele que passa tempo com Ele. Você precisa lembrar o seguinte, como que você criou intimidade com seu marido? Como que você criou intimidade quando você começou a namorar? Quando você começou a namorar, você criou intimidade como? Você passava tempo. Quem nunca viu, né? Aqueles namorados que passam horas e horas e horas conversando com Deus na madrugada. Horas e horas, né? Fica 2, 3, 4 horas conversando. Eles conversam sobre tudo e eles ficam ali se namorando, se conhecendo, né? Horas e horas. Eu pergunto pra você, às vezes você passa horas e horas falando com seus amigos. Você tem passado horas e horas falando com Deus? Gente, eu tenho até um pouco de dificuldade hoje, de verdade. Eu preciso me policiar. Eu tenho um pouco de dificuldade hoje em sentar na frente da televisão para assistir um filme. Eu tenho dificuldade em sentar para assistir um filme. Porque na minha cabeça eu tô sempre assim, tá? Esse tempo que eu vou assistir esse filme, eu podia estar lendo a palavra de Deus. Eu podia estar falando com Deus, eu podia estar estudando sobre Deus. Mas esses dias, gente, eu tava com a mente tão cansada, de verdade. Eu tava com a mente tão cansada, vai chegando no final do ano, vai bater num cansaço, né? E aí eu falei assim, eu vou assistir um filme. Aí o que eu fiz? Busquei um filme evangélico. Gente, eu assisti um filme que chama Enquanto Estivermos Juntos. Conta a história de um cantor americano que perdeu a esposa de câncer e tal. O filme é lindo, 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 lindo. E o filme fala o quê? De fé. O filme fala sobre amor, fé e confiança. Então eu falei assim, bom, já que eu vou assistir um filme, já que eu poderia usar esse tempo para ler a palavra e eu vou assistir um filme, então pelo menos eu vou assistir um filme que me agregue. Eu vou assistir um filme que a minha fé está sendo renovada enquanto eu assisto o filme. E assim, gente, o filme falou tanto, tanto, tanto comigo, o filme é lindo. Tudo bem que eu chorei horrores, né? Chorei horrores quando eu assisti esse filme. Mas o filme é lindo. Se prepara pra chorar. Tem uma história linda de vida. O filme é lindo. Mas por quê? Porque hoje, gente, eu escolhi dedicar o meu tempo para conhecer a Deus. Eu escolhi estar disponível para Deus efetuar em mim o seu querer e o seu realizar. Então você precisa entender que Deus, ele quer realizar em você o querer dele, a vontade dele. Eu acho que o nome do filme é Enquanto Estivermos Juntos. Eu acho que é isso, não me lembro exatamente. Depois eu posto no grupo do WhatsApp, se vocês quiserem, tá bom? Acho que o filme é esse, Enquanto Estivermos Juntos, tá? Gente, Deus, ele quer, ele anseia, tá? Ele anseia em efetuar em nós tanto o seu querer quanto o seu realizar. Mas para que Deus aplique em nós tanto o seu querer quanto o seu realizar, nós precisamos do quê, gente? Nós precisamos de disposição em obedecê-lo. Nós precisamos de disposição em obedecê-lo. Qual tem sido a sua disposição para ler a palavra? Qual tem sido a sua disposição para passar tempo com Deus? Qual tem sido a sua disposição para orar? Qual tem sido a sua disposição para jejuar? Presta atenção, tá? Vai anotando, presta atenção. Qual tem sido a sua disposição para ler a palavra? Qual tem sido a sua disposição para orar? Quanto tempo você tem orado do seu dia? Qual tem sido a sua disposição para jejuar? Qual tem sido a sua disposição de entregar o seu tempo para Deus? Fala, Deus, fala comigo, eu tô aqui, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero falar com o Senhor, eu quero entender sobre o Senhor. Pai, eis-me aqui. Fala comigo. Intimidade com Deus é para quem quer gastar tempo com Ele. Você pode escolher pegar o seu tempo e gastar com seus amigos. Você pode escolher pegar o seu tempo e gastar trabalhando. Você pode escolher o seu tempo e gastar na frente da televisão assistindo Netflix. Você pode escolher o seu tempo no mundo, indo pro barzinho, indo pra curtição. Ou você pode escolher o seu tempo, ou você pode escolher gastar o seu tempo com Deus. Qual que tem sido a sua escolha? Porque intimidade com Deus é para aqueles que estão dispostos a dedicar o seu precioso tempo para Deus.
Então, o quanto que você tem dedicado do seu dia, das 24 horas que Deus te dá, o quanto que você tem se dedicado para que Deus efetue o que está aqui em Filipenses 2:3. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. De acordo com a vontade, de acordo com a boa vontade dele. Ei, Deus quer... Você tem noção disso? Você conseguiu entender a revelação dessa palavra? Deus, Ele quer efetuar em mim e em você tanto o querer, tanto o efetuar, quanto o realizar dele. Ele quer tanto o querer, tanto o efetuar, quanto o querer. Ele quer realizar na gente. Às vezes você fica pensando assim, ai, eu quero tanto que Deus mude a minha vida, Deus muda a minha história. Gente, eu já orei muito por isso. Eu já orei muito assim, Deus muda a minha história. Eu falava pra Deus, eu falava, Pai, em nome de Jesus, muda a minha história. Eu quero ter a minha história transformada no Senhor. Eu orava pedindo pra Deus para que Deus mudasse a minha história. Às vezes, assim como eu, você tem orado pra Deus para Ele mudar a tua história. Mas a pergunta é, você tem se disposto diante de Deus? Porque às vezes, gente, a gente ora pra Deus mudar a nossa história, mas a gente cai fora. Sabe, vou dar um exemplo, sei lá, alguém que chega pra você e fala assim, eu quero falar com você. Imagina uma pessoa que chega pra você e fala assim, eu quero falar com você. Aí você fala, ok, pode falar. Aí quando a pessoa te chama, fala que quer falar com você. Aí você fala, ok, pode falar. Quando você fala pra pessoa que a pessoa pode falar, ela dá as costas e sai andando. O que adianta? Olha, vamos pegar a Kelly que acabou de dar um oi aí, deixa eu dar um exemplo com a Kelly. Imagina, eu ligo pra Kelly e falo, Kelly, eu quero falar com você. Aí a Kelly fala assim pra mim, claro, Paty, pode falar. Aí eu falo, Kelly, agora eu não posso falar, beijo, tchau, depois a gente se fala. Eu pedi pra falar com a Kelly disse, ok, eu quero falar. Aí o que eu fiz? Desliguei e saí. Imagina presencialmente. Você chega pro seu marido e fala, eu quero falar com você. Aí ele fala, ok. Aí você pega das costas e sai andando. É isso que às vezes nós fazemos com Deus. Nós oramos a Deus, nós pedimos pra Deus pra Ele mudar a nossa história. Aí a gente levanta e vira as costas e sai. A gente ora, a gente pede pra Deus mudar a nossa história, mas depois o que a gente faz? A gente levanta, vira as costas e sai. Ei, para que Deus mude a nossa história, para que Deus transforme a nossa história, a gente precisa o quê? A gente precisa estar com Ele. A gente precisa viver na presença dEle. A gente precisa estar disponível para Ele. Deus vai mudar a história daqueles que estão disponíveis para ter uma vida de intimidade, de profundidade com Ele. É desses que Deus vai mudar a história. Exatamente, Lia, descaso, né? Às vezes a gente faz isso com Deus, gente. A gente faz descaso com Deus. A gente ora, clama, dobra o nosso joelho, fala, Deus, muda a minha história, muda a minha vida. Aí você não tem coragem nem de ficar ali mais 5 minutos ajoelhada, calada. Gente, uma coisa que eu aprendi, tá? Uma coisa que eu aprendi na minha vida com Deus. Quando você orar, uma oração, presta atenção. Oração é uma conversa. Uma conversa é o quê? Deveria pelo menos ser um diálogo. Um diálogo é quando um fala, o outro escuta, depois o outro fala e o outro escuta. Isso é um diálogo. Agora, quando você vai conversar com alguém que só uma pessoa fala, que é horrível, você já conversou com uma pessoa que só ela fala o tempo todo, igual uma matraca? Certo? Então, o que acontece? Quando você conversa com uma pessoa que só ela fala, isso não é uma conversa. Isso é um monólogo. Diálogo é quando 2 pessoas falam. Monólogo é quando uma pessoa só fala. Ei, quantas vezes a gente dobra os nossos joelhos e a gente ora, mas a gente faz o quê? Um monólogo. A gente dobra o joelho, a gente fala. Aí quando Deus ia falar com a gente, o que a gente faz? A gente levanta e sai. A gente levanta e dá as costas. Gente, eu aprendi. Sempre que eu oro, eu termino de orar, eu termino de falar com Deus, aí eu paro, eu tenho um sofazinho aqui, gente, que eu dobro os meus joelhos, eu oro, e normalmente, sabe o que eu faço? Eu pego e ponho o rosto assim, ponho as 2 mãos, ponho o rosto assim e falo, Deus, agora pode falar. Eu já falei tudo que eu queria falar, eu já desabafei, agora o Senhor pode falar comigo. Aí eu fico calada,
em silêncio, esperando Deus falar comigo. E Ele fala, gente. Ele fala. Eu sempre espero, sempre que eu oro, eu sempre passo, na maioria das vezes, pelo menos uns 5, 10 minutos ali, ouvindo Deus falar comigo. Tem dias que Ele fala, tem dias que Ele não fala, mas na maioria das vezes Ele fala. Quando Ele não fala, eu entendo que não é a hora dele falar. Eu entendo que não é o momento dele falar e que eu vou ter que voltar mais tarde, orar de novo e esperar Ele falar comigo. Mas às vezes você tem só um monólogo com Deus. Só você fala que nem uma matraca e você fala, eu não escuto Deus. Claro, você não dá tempo pra Ele falar. Só você que fala. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. O que muda a nossa vida não é quando nós falamos com Deus. O que muda a nossa vida é quando Deus fala conosco. Aprenda isso. Anota isso na sua vida. Olha só, talvez quanto tempo você já vem falando com Deus? A Bíblia diz, a gente leu ontem ali em Mateus 6:8, que antes mesmo da nossa palavra sair da nossa boca, Deus já sabe. Antes da palavra sair da nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então, às vezes, a gente precisa entender que o que muda a nossa vida não é quando eu falo com Deus. Gente, eu falar com Deus não muda Deus. Eu falar com Deus não muda a minha vida. Agora, quando Deus fala comigo, muda a minha vida. Quando Deus fala comigo, gente, o poder da palavra dele, o poder do que Deus fala, a transformação que faz na minha vida, a minha vida é transformada, não é quando eu falo com Deus, minha vida é transformada quando Deus fala comigo. Mas eu preciso continuar falando? Sim, eu preciso continuar falando, porque Deus quer ouvir a minha voz. Aí você vai falar assim, Patrícia, então eu nem vou mais falar com Deus, vou só esperar Deus falar comigo. Não, né, gente? Você quer um amigo que... Se você tem um amigo, para que o seu amigo fale com você, você também precisa falar com ele. Imagina que você tem um amigo e você fala assim, agora eu não vou falar mais com meu amigo, vou deixar que só ele fale comigo. Não existe uma amizade, duas pessoas falam, duas pessoas se conversam, duas pessoas têm o quê? Comunhão, intimidade. Então você fala com Deus, Deus fala com você. Isso é uma relação de amizade. Porém, você precisa entender que o que vai mudar a sua vida é quando Deus fala com você. E você precisa aprender e ter sensibilidade para quê? Para ouvir a voz de Deus. Tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então, terminou de orar? Espera um pouco. Às vezes Deus tem algo lindo. Às vezes Deus tem algo transformador para falar com você naquela oração. Só que você falou, virou as costas e saiu. Gente, eu não sei vocês, mas eu detesto quando alguém faz isso comigo. Imagina, a gente que é ser humano, tá? Imagina como Deus se sente quando a gente dobra o joelho, fala e depois vira as costas. Como você acha que Deus se sente? Se a gente que é ser humano, eu, por exemplo, se alguém vier, fala comigo pessoalmente, depois vira as costas e sai e não me escuta, gente, eu fico maluca da vida, né? Eu não gosto que faça isso comigo. Eu não gosto que faça isso comigo. Você gosta? Você gosta quando alguém chega, fala, pede, depois vira as costas e sai? Eu acho que você não gosta, mas por que você faz isso com Deus? Por que você faz isso com Deus? Você vai orar, você fala, depois você levanta, vira as costas e sai. Aprenda a esperar e ouvir a voz de Deus, porque é Ele que realiza em nós, Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Mas para que Ele realize em nós tanto o querer quanto o realizar, nós precisamos o quê? Nós precisamos estarmos disponíveis para obedecê-lo. Nós precisamos estar disponível para fazer a vontade dele, tá bom? E eu quero encerrar com você agora, tá? Eu quero que você anote 2 versículos, tá? 1 Coríntios 4:16, 1 Coríntios 4:16 e 1 Coríntios 11:1, tá? Esses 2 versículos, eles falam a mesma coisa, tá? 1 Coríntios 4:16 e 1 Coríntios 11:1. Olha só. 1 Coríntios 4:16 diz o seguinte: admoestai-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Tá? Aí, 1 Coríntios 11:1, a mesma coisa. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Uau! Olha só, presta atenção. O Espírito Santo falou muito comigo com relação a essa palavra, tá? O Senhor Jesus, ele é o quê?
Você vai ver lá em João 3,16, que diz o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você, tá? Jesus, ele é o quê? Filho de Deus. Jesus, ele é filho de Deus. E Jesus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, ele aceitou vir para a terra para morrer na cruz, para que eu e você também tenhamos o direito de sermos feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, aquele que aceita o Filho de Deus como único Senhor e Salvador, foi nos dado o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, quem é o primogênito? Quem é o primogênito? Quem é o Filho de Deus que desceu na terra para nos ensinar como sermos filhos? O Senhor Jesus. Gente, a Bíblia nos ensina a imitarmos a Cristo. Jesus, Cristo, ele veio para a terra para nos ensinar como perdoar, como amar, como ter um relacionamento com o Pai, como orar, como cuidar das pessoas, como amar as pessoas, como tratar as pessoas. Então, gente, se tem uma coisa que é a vontade de Deus para nossa vida, anota isso, tá? Se tem uma coisa que é a vontade de Deus para nossa vida, é o quê? É imitarmos a Cristo. O desejo do coração de Deus. Você acha que Deus tirou o seu único filho de lá do céu, tá? Do seu sublime trono, da sua majestade, da sua glória. Você acha que Deus tirou o seu filho para vir para a terra para quê? Para que ele pudesse ter um corpo carnal, para que ele pudesse sentir as nossas dores e para que ele pudesse nos ensinar o quê? Nos ensinar a como ser filhos. Se a vontade de Deus para nossa vida é que nós sejamos filhos, amigos, santos e inabaláveis, ele enviou o filho dele para nos ensinar como sermos filhos. Exatamente, Selminha. Você acabou de falar o que eu tinha anotado aqui, ó. Selminha, olha a frase que eu anotei. Olha a frase que eu anotei. Presta atenção. Jesus Cristo é a nossa maior referência, o nosso maior exemplo de um filho, de um filho que fez a vontade do seu Pai. Presta atenção. Anota essa frase que o Espírito Santo me deu. O Espírito Santo falou para mim: filha, o Senhor Jesus é a sua maior referência, o seu maior exemplo de um filho que realizou a vontade do seu Pai. Jesus dizia, gente, que a comida e a bebida dele era fazer a vontade daquele que o enviou. Então você pode estar assim: ai, Patrícia, eu não sei como fazer a vontade de Deus. Eu queria tanto fazer a vontade de Deus, mas eu não sei fazer a vontade de Deus. Ei, o Espírito Santo está aqui dizendo para mim e para você: imite Jesus. Imite a Cristo. Às vezes você tá querendo imitar tanta gente, sabe? Uma blogueira cortou o cabelo, Chanel, como eu falei aqui pra vocês, e aí você pega e imita a blogueira. Aí você imita a sua mãe, imita o seu pai, imita a sua vizinha. Ei, talvez você tá imitando tanta gente. Será que você pode no dia de hoje decidir imitar a Cristo? Será que você pode no dia de hoje, decidir imitar a Cristo? Será que você pode ler o Novo Testamento completo, Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ali onde você vai conhecer tudo sobre Jesus? Você vai ver os milagres de Jesus, você vai ver as características de Jesus, você vai ver as virtudes de Jesus, você vai ver tudo sobre Jesus. Ei, Jesus é o nosso maior exemplo, a nossa maior referência de como ser um filho que faz a vontade do seu Pai. Eu quero encerrar essa live de hoje, eu quero encerrar essa sequência de lives, falando sobre a vontade de Deus, que é a nossa referência de como sermos filhos que obedece à vontade do seu Pai. A nossa referência precisa ser Jesus. A nossa referência precisa ser Jesus. Gente, às vezes você, por exemplo, você tem dificuldade de como você se expressar. Gente, assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês.
eu errei tanto na minha vida, eu era tão grossa, eu era tão estúpida, eu falava tanta coisa sem pensar, sabe, gente? Eu já perdi amigos, eu já perdi relacionamentos, eu já perdi tantas coisas, já perdi negócios, eu já perdi tantas coisas pela minha maneira de falar. Gente, a nossa maneira de falar é uma das coisas que mais destrói a nossa vida. E até que e hoje, gente, eu ainda luto contra isso. Eu ainda luto pra ser uma pessoa mansa, pra ser uma pessoa humilde. Vocês sabem, eu já contei aqui pra vocês que a minha mãe, quando eu era criança, me chamava de orgulhosa. Então Deus, ele teve que trabalhar em mim o orgulho, a fala. Gente, eu me consagro todos os dias a Deus. Quando eu acordo, eu oro. Eu falo, Deus, eu consagro a Ti a minha mente. Eu consagro a Ti os meus ouvidos. Eu consagro a Ti os meus olhos. Eu consagro a Ti a minha boca. Pai, que não seja... Gente, eu acho que eu já contei aqui numa live pra vocês. Gente, teve uma época que eu tinha tanta raiva da minha boca, que eu queria cortar a minha língua. De tanta raiva que eu tinha das coisas que eu falava. Porque eu falava as coisas e depois me arrependia. Mas o Espírito Santo, ele pode e ele faz uma obra linda na nossa vida. Uma obra linda. Então, gente, olha só. Jesus, ele foi o maior exemplo do quê? De mansidão. Jesus falou o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Gente, quando eu li esse versículo na Bíblia, que Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Gente, hoje nas minhas orações, o que eu peço para Deus é isso. Eu falo, Deus, me enche do teu amor, me enche da tua fé, me enche da tua mansidão e da tua humildade. Eu preciso amar as pessoas como o Senhor amou. Eu preciso perdoar as pessoas como o Senhor perdoou. Eu preciso ter a fé que o Senhor tem. Eu preciso ter a mansidão que o Senhor tem. Eu preciso ter a humildade que o Senhor tem. Ei, depois, leia os evangelhos de Marcos, João, Lucas e Mateus e começa a anotar as virtudes de Cristo. Começa a anotar quais eram as principais virtudes de Cristo que eu e você nós precisamos imitar. Quais eram as principais, ou quais são as principais virtudes de Cristo que você precisa aprender. Você precisa aprender. Mari, eu conheci Jesus aos 12 anos de idade, mas depois eu viajei para São Paulo, aí eu fui fazer faculdade, fui trabalhar, aí casei, fiz um monte de coisa e eu não tinha intimidade com Deus. Eu tenho intimidade, assim, eu resolvi buscar a Deus, assim, com toda a minha força, com todo o meu coração, que eu decidi que eu ia buscar mais de Deus, que eu ia entender mais de Deus, que eu ia me aprofundar mais em Deus, foi a partir de 2015. Tá? Então, de 2015 pra cá, fazem 5 anos, que eu tenho tido uma vida ali, gente, realmente prostrada, rendida aos pés de Jesus, buscando a Deus de fato, de verdade. Que eu busco a Deus mesmo com intensidade, com vontade, com fogo. Gente, uma coisa que eu aprendi, sabe? Nós precisamos ter fome e sede de Deus. Gente, eu vou falar uma coisa muito, muito forte pra vocês, tá? Eu escutei esses dias uma ministração que falaram assim, que a gente precisa buscar Deus, e eu achei lindo isso, gente, que a gente precisa buscar Deus da mesma maneira que os nossos pulmões precisam de ar. Sabe, às vezes você não respira assim pra buscar o seu ar, e aí tem até um exemplo de uma pessoa que tinha muita intimidade com Deus, e aí um jovem foi perguntar pra ele, você pode me ensinar, por favor, como que você faz pra ter intimidade com Deus? Aí o sábio pegou o jovem e foi até um rio. Aí chegou no rio, eles entraram no rio, o sábio pegou a cabeça do jovem, colocou debaixo da água e contou lá 1, 2, 3, 30 segundos e levantou. Aí ele levantou desesperado, né, puxando o ar. Aí o sábio foi lá, colocou de novo a cabeça do jovem dentro do rio e o jovem aí esperou 30 segundos e tirou. Aí o jovem ficou desesperado. E aí o jovem olhou pro sábio e falou assim: sábio, o que você tá fazendo comigo? Você tá louco? Aí o jovem falou assim: você não me perguntou como que você gostaria de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus? Ele: sim, eu perguntei. Então, aí o sábio respondeu: quando você buscar a Deus da mesma forma que você acabou de buscar o ar, aí você vai ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter fome, sede de Deus. Fome e sede de Deus. Você precisa procurar Deus, você precisa buscar a Deus do mesmo jeito que você buscou o ar
para respirar. Eu achei isso tão poderoso, gente. Eu achei isso tão poderoso. Já pensou? Você buscar a Deus da mesma maneira que você busca o ar, que você procura o ar para respirar. É assim que a gente tem que buscar a Deus. É assim que a gente tem intimidade de fato e de verdade com Deus, tá? E eu quero encerrar agora com você passando um último versículo. Eu quero encerrar agora passando o último versículo para vocês, que tá lá em Lucas, capítulo 22, versículo 41, tá bom? Lucas, capítulo 22, versículo 41, tá bom? Anota aí para você meditar, tá bom? Porque às vezes a gente acha, gente, que fazer a vontade de Deus vai ser, como é que fala? Vai ser só quando a gente estiver nas coisas boas, né? Só quando você estiver nas coisas boas que você busca a vontade de Deus. Só quando te agrada, só quando é favorável que você faz a vontade de Deus. E eu quero encerrar essa live de hoje, quero encerrar essa série de 4 lives falando da vontade de Deus, nesse que pra mim eu acho que é o maior exemplo da Bíblia de um filho que escolheu realizar a vontade do seu pai. Olha o que tá escrito aqui, tá? Olha o que está escrito aqui, presta atenção. Lucas 22, 41. Lucas 22, 41 diz o seguinte: E ele, Jesus, se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Gente, para mim, esse é um dos versículos mais lindos e mais extraordinários da Bíblia. A Bíblia fala que Jesus ele foi ali para o Getsêmani e ele transpirava sangue. Sabe o que é transpirar sangue, gente? Transpirar sangue, tipo assim, cientificamente, a pessoa tem que estar muito angustiado, com muita dor, com muito medo para transpirar sangue. Eu não conheço na história da humanidade alguém que transpirou sangue. Jesus, ele transpirou sangue. Jesus, ele estava com medo, gente. Ele era humano. Ele estava com medo de ir para a cruz. Ele estava com medo do que ele ia passar. Ele estava com medo de tudo que ele ia viver. Ele estava com medo de pregarem as mãos e os pés dele. Jesus, ele estava com medo, gente, de colocarem uma coroa de espinho na cabeça dele. Por quê? Porque Jesus, ele sabia de todas as coisas. Ele já sabia do que ele ia passar. Ele estava sofrendo a dor do que ele ia viver. Porque ele ia ser... iam bater nele, bater nele com chicote, iam flagelar ele, iam colocar uma coroa de espinho nele, iam pregar os pés e as mãos dele na cruz. Gente, e ele orou e ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Gente, quando eu tava orando, consagrando essa live a Deus, Deus me deu esse versículo para ser o último versículo para passar para vocês sobre o que é fazer a vontade de Deus. Nem sempre a gente vai fazer a vontade de Deus com alegria. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, sim. Mas é boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus, aos olhos do Pai. Muitas vezes pra gente fazer, ela pode até pra gente, nos olhos carnais. Por isso, gente, que a vida com Deus se discerne no Espírito. A vida com Deus se discerne no Espírito. Porque você pode estar pensando assim, tá? Patrícia, como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sendo que Cristo foi apregoado numa cruz? Sendo que Cristo foi crucificado numa cruz, como que a vontade de Deus é boa, perfeita? A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Porque aquilo era necessário para que o meu pecado e o seu pecado fosse comprado. Porque Jesus, o corpo dele estava sendo morto, o corpo dele estava sendo sacrificado, o Espírito de Jesus não estava sendo crucificado. O corpo do Senhor Jesus foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi o quê? Ele subiu e está assentado de Deus Pai Todo-Poderoso. Então a vontade de Deus, por mais que doa, João Batista, ele foi decepado. A cabeça de João Batista foi decepada e entregue numa bandeja. Aí você pode pensar assim: nossa, Patrícia, como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável se João Batista foi decepado? O corpo de João foi decepado, mas o espírito de João não foi decepado.
João Batista cumpriu o propósito dele na terra. Por isso, gente, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, e a vontade de Deus se discerne no Espírito. A palavra que eu quero finalizar com você aqui é: você está disposto a, independente das dores carnais que você viver, independente das dores carnais que você viver, você está disposto a, de fato e de verdade, fazer a vontade de Deus? Você está disposto a abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, sabendo que muitas vezes, por mais que o seu corpo sofra, porque às vezes a gente acha que você vai aceitar Jesus e a sua vida nunca mais vai ter problema. Às vezes você acha que você vai aceitar Jesus, você não vai ter sofrimento, você não vai ter dor. Não, gente. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso que Jesus fala. No mundo, Jesus não nos enganou, gente. Jesus em nenhum momento nos enganou. Jesus disse que a gente ia ser perseguido, Jesus disse que a gente ia ser odiado, Jesus disse que a gente ia ser desprezado, Jesus disse tudo isso pra gente. Jesus nos disse que ia ter guerra, Jesus não nos enganou, nem um segundo Jesus nos enganou. Mas Jesus disse o que pra gente? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso que nós precisamos entender. A vontade de Deus é que sejamos imitadores de Cristo, porque Jesus ele veio à Terra para nos ensinar a como de fato e de verdade sermos filhos de Deus. A vontade do coração de Deus é que sejamos imitadores de Cristo. O que Cristo era? Cristo era obediente. Cristo era amor, Cristo era paz, Cristo era arrependimento, Cristo era confiança. A vontade de Deus é que você ame, que você se arrependa, que você obedeça, que você confie, que você agradeça, que você perdoe, que você ensine, que você seja paciente, que você seja bondoso, que você tenha domínio próprio, que você seja íntegro, que você seja generoso, que você seja santo e irrepreensível na presença dele. Essa é a vontade do Pai. E tudo isso se resume no quê? Em você ser um filho, amigo, obediente, que imita a Cristo. Gente, essas quatro lives sobre a vontade de Deus se resume em uma única frase: seja um imitador de Cristo. Porque Cristo, ele era o quê? Cristo era filho. Então você é filho. Cristo ele era amigo de Deus. Você é amigo de Deus. Cristo era obediente. Você pode ser obediente. Cristo fazia a vontade do Pai. Você pode fazer a vontade do Pai. Gente, essas 4 lives hoje, elas se resumem na seguinte frase, ó. 4 lives de 4 horas, de mais de 4 horas, que se resume o quê? Seja um imitador. Um imitador fiel de Jesus Cristo. Porque Jesus é a nossa maior referência daquele que era um filho que obedecia à vontade do seu pai. Um filho que fazia a vontade do seu pai. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra. Nos ensina, Pai. Nos ajuda a sermos verdadeiramente imitadores de Cristo. Esse é o desejo do meu coração. Olha, o louvor de hoje, deixa eu passar aqui para vocês. O louvor de hoje é: pode morar aqui. Pode morar aqui, do Theo Rúbia. Anota aí pra você não esquecer. Deus falou tanto comigo, gente, tanto comigo. Ai, eu já coloquei as minhas vestes brancas, meu Deus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Que Deus possa falar muito ao seu coração, tá? Chama Pode Morar Aqui, do Theo Rúbia. É o louvor de hoje, tá bom? Vamos tirar uma fotinha pra vocês postarem nos stories, me marcarem. Compartilhe essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem. E vamos orar. Tiraram, gente? Vamos orar. Papai, Pai amado, Paizinho, Abba Pai, Pai querido, Pai amoroso, Pai misericordioso, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por todas as palavras, te agradecer por todas as revelações, te agradecer pela tua presença aqui nessa live que é tão palpável. Senhor, nós queremos aqui, Pai, também te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós dedicamos o nosso tempo para o mundo, Pai, que nós gastamos o nosso tempo falando com muitas pessoas, assistindo filmes, que nós gastamos tempo com tantas coisas, Pai, mas que nós não dávamos prioridade para o Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor. Pai, eu também
quero orar, pedir para que o Senhor limpe o nosso coração nessa manhã, Pai. Limpa o nosso coração, Pai. Tira tudo que não presta, tudo que não vem de Ti. Pai, todo resquício de mágoa, de medo, de preocupação, de desespero, de ansiedade, de frustração, de decepção, de angústia. Pai, tudo aquilo, Pai, que às vezes está ali guardado no nosso coração, Pai. Uma mágoa porque perdeu alguém, uma mágoa porque foi, Pai, nesse momento desamparada, porque foi desprezada. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha com teu bálsamo nessa manhã, Pai. Que o Senhor venha com teu bálsamo nessa manhã nos lavar, Pai. Nos lava, nos purifica. Eu abri essa live, Pai, orando e clamando ao Senhor, para que o Senhor tire do nosso coração tudo que não vem de Ti, Pai. E eu quero fechar essa live hoje, Pai, mais uma vez, clamando ao Senhor, que o Senhor tire do nosso coração, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor. Tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Todo sentimento, todo pensamento que não vem de Ti, que não Te agrada, nós oramos, nós clamamos para que o Senhor, Pai, com as Tuas mãos, com a Tua misericórdia, com o Teu santo e poderoso sangue, nos lave, Pai. Mas nos lava mesmo, Pai. Lava a nossa mente, lava o nosso inconsciente, lava os nossos olhos, tira todas as traves, Pai, dos nossos olhos, nos faz enxergar com um olhar espiritual, Pai. Nos faz, Pai, nos dá uma visão espiritual, nos dá uma visão de reino, Pai, nos dá uma mente focada no Senhor, nos dá a Tua mente, Pai, nós queremos ter a mente de Cristo, Pai, nós consagramos, Pai, a mente ao Senhor, nós consagramos os nossos olhos ao Senhor, Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, Pai, então lava os nossos olhos, limpa os nossos olhos nesta manhã, Pai, e nos dá visão de reino, nos dá visão espiritual, Pai, eu quero consagrar os nossos ouvidos a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nesses últimos anos, Pai, esses últimos dias do ano, Pai, que os nossos ouvidos, Pai, estejam sensíveis para ouvir a Tua voz. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nos torna, Pai, surdos às palavras do mundo, Pai, e que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua voz. Pai, eu quero consagrar também a nossa boca ao Senhor. Pai, a nossa boca, Senhor, é um instrumento que pode produzir morte ou pode produzir vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar pelos meus irmãos. Pai, eu já sofri tanto pela minha boca, Pai, eu já sofri tanto pela minha boca. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dá uma boca santa, nos dá uma boca que produz vida, nos dá uma boca, Pai, que produz palavras de edificação. A Tua palavra diz, Senhor, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, Senhor, mas que saia somente aquela que é para edificar. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Espírito Santo, sozinho nós não conseguimos, mas nós seguramos nas Tuas mãos, Pai, nessa manhã, nós seguramos nas Tuas mãos nessa manhã, Pai, e nós clamamos, Espírito Santo, nos ajuda, Pai, purifica a nossa boca, purifica os nossos lábios, Pai, que os nossos lábios sejam para produzir vida, que os nossos lábios, Pai, sejam um manancial de vida, Pai, e não de morte. Senhor, eu quero consagrar ao Senhor o nosso coração, Pai. Oh, Senhor, a Tua palavra diz que de tudo o que nós devemos guardar, Pai, que tudo o que nós devemos guardar no nosso coração. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a guardar o nosso coração para o Senhor, nos ajuda a encher o nosso coração da Tua palavra, nos ajuda, Senhor, o nosso coração tá cheio dos Teus sentimentos, da Tua vontade, da Tua palavra que é poderosa, Pai, da Tua santa, doce e preciosa presença, Senhor. O nosso coração é Teu, Pai. O nosso coração é a Tua habitação. Vem, Espírito Santo, fazer morada no nosso coração, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por este dia. Nós Te agradecemos pela Tua palavra. Nós Te agradecemos pelas Tuas revelações. E nós queremos Te pedir hoje, Pai, nos ensina a sermos imitadores de Cristo. Espírito Santo de Deus, nos ensina a dedicarmos tempo para Deus, a ouvirmos a Deus. Nos ensina, Pai, a sermos imitadores de Cristo. Nos ensina, Pai, a buscarmos o Senhor, assim como os nossos pulmões buscam o ar. Nos ensina a buscarmos o Senhor como os nossos pulmões buscam o ar. Nos ensina, Pai, a imitarmos a Cristo. Nos ensina, Pai, a sermos a Tua imagem e semelhança. Nos ensina, Pai, nos ensina a vivermos no Espírito e não na nossa carne. É o que nós oramos e Te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus, meu povo, que possamos sermos de fato e de verdade imitadores de Cristo, que verdadeiramente nós possamos ser a imagem e semelhança de Deus
através de sermos imitadores de Cristo, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir, no dia 24. Ei, ó, não vão me abandonar aqui no dia 24, 25. Gente, eu vou estar aqui até o dia 31. Dia 24 eu vou estar aqui, dia 25 eu vou estar aqui, dia 26 eu vou estar aqui, dia 27 eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui até dia 31. Então vocês, por favor, não vão me abandonar aí por causa do Natal, não. Eu quero vocês, quero todo mundo aqui comigo, tá? Dia 24, dia 25, dia 26, dia 27, dia 28, dia 29, dia 30 e dia 31. Vamos encerrar com chave de ouro. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo das mesmas. Então estamos juntos nesse propósito, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.